João vai trazer a narrativa do capítulo onde nós acabamos de fazer menção, o 9. E ele vai trazer um aspecto que eles ainda não tinham trago sobre nenhum outro deficiente que já havia sido curado. Ele vai fazer questão de dizer que esse era de nascença. É interessante porque a palavra do Senhor adverte acerca dele mesmo. Haveria coisa alguma difícil para Deus? Não. Coisa nenhuma lhe é difícil, mas ainda assim, João faz questão de relatar que este cego era de nascença. Não que para Deus haja diferença para a atuação de seu poder, para alguém que ficou, para alguém que está. Para Deus não há grau de dificuldade em tirar de uma pessoa uma enxaqueca ou uma metástase de um corpo em estado terminal. Contudo, João ainda assim fez questão de dizer que esse cego era de nascença. Porque na verdade a revelação disso aqui não é para a edificação do poder de Deus, que já tem, já é e em tudo opera, mas para a edificação da nossa fé. Porque se para Deus não há dificuldade nem impossibilidade em coisa alguma, para nós há um impacto diferenciado em cada milagre. Sejamos honestos e não hipócritas. Uma coisa é alguém aqui pedir a oportunidade de dizer: irmãos, eu queria testemunhar que eu cheguei aqui com uma dor de cabeça há 2 dias que não passava, mas enquanto nós estávamos aqui adorando, eu procurei a dor e ela não está mais, Jesus me curou. E a igreja reagiria: glória a Deus, aleluia. Agora outra coisa é alguém de repente no meio do culto pedir a oportunidade aqui e dizer: irmãos, eu quero dizer que eu nasci cego, já tenho 40 anos, sou cego, mas enquanto os irmãos estavam adorando aqui, foi me aberta a visão. É exatamente isso que acontece. A gente reage de uma maneira totalmente diferente, por causa da grandeza do impacto. Não há dificuldade na operação em Deus fazer, mas há diferença da nossa reação diante daquilo que Deus faz. Então João vai relatar e ele faz algo muito interessante. Ele vai começar a relatar a condição desse cego, conjugando no gerúndio. A aplicação do verbo no grego também está no gerúndio. Exatamente como nós estamos lendo aqui. Quando Jesus ia passando, ou seja, ele está trazendo uma história, um fato, um ocorrido, como se aquele fato que ele está contando tivesse acontecendo na hora que ele está falando. E obviamente não é o que está acontecendo. João está falando de alguma coisa que já aconteceu. Então, não teria problema nenhum se ao escrever a narrativa do texto, ele dissesse: quando Jesus passou, ou e quando Jesus passava, ele via um cego. Não, ele vai trazer a narrativa de um fato passado, narrando, contando como se estivesse acontecendo na hora que ele está falando. Isso é maravilhoso, porque isso mostra para nós a maneira com que esse Jesus continua trabalhando. E eu entendo porque que outros evangelistas, outros discípulos, não têm a mesma facilidade na escrita dos evangelhos em conjugar verbos no gerúndio. Mas João tem essa facilidade. A maioria das narrativas do seu texto, ele não conta o feito do passado como se tivesse ocorrido no passado. Mas na maioria das vezes a conjugação da narrativa dos feitos de Jesus relatados por João costumam estar sempre na conjugação do verbo no gerúndio, como se estivesse acontecendo. Aí quando você vai lá para a ilha de Pátimos e entende o seu momento de cadeia, de prisão, aonde o texto diz que ele foi arrebatado em espírito e em espírito foi elevado, o texto diz que ele vai começar a ver a revelação das últimas coisas. Eu estou falando do Apocalipse, e ele vai ver o Cristo glorificado naquela revelação. O texto diz que quando ele está lá em visão, aparece um anjo e ele já cai de joelhos, porque nunca tinha visto nada semelhante. E aí ele diz para ele: fica de pé, porque eu sou apenas o teu conservo. Nessa que ele levanta, daqui a pouco o seu espírito parece que cai como morto novamente, porque de repente está diante dele um ser que ele nunca tinha visto, maior do que o aspecto do conservo, do anjo que acabara de aparecer. Aí o texto diz que este
este que vem adiante dele tem os olhos como chama de fogo, os pés como se tivessem sido provados na fornalha de fogo ardente 7 vezes. Eu estou falando de um pé que foi passado no cobre e está mais fino do que o ouro. O texto diz que ele tem um cinto e na coxa direita tem uma escrita dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele abre a sua boca, vez ou outra varia. Ora é como o som de muitas águas, ora é como as águas em chuva em torrencial, ora é como uma espada se tivesse no lugar da língua, afiada de 2 gumes, que pode perfurar quem ouve, mas não machuca quem libera. Aí ele vai olhar para ele e percebe que o seu aspecto, ele não tem pálpebras. E todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro do Salmo de Davi, aonde ele ainda não tinha visto este Cristo revelado, mas tinha nele a crença, tinha nele o Espírito do Messias ressurreto que viria de sua linhagem. Quando ele disse, eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma desde agora e para sempre. Davi está falando de alguém, de um aspecto, de um olho que não tem pálpebras. Então Deus não pisca só porque não tem sono. Jesus não fecha o olho só porque não tosqueneja. É porque ele é impossível no seu aspecto glorificado fechar os olhos de quem não tem pálpebras. Os seus olhos são como chama de fogo. O profeta Ezequiel vai trazer a mesma revelação. Ele vai ver uma roda que girava com mais de 57 olhos e ele vai perceber que elas viam tudo ao mesmo tempo, sem perder nada do que está acontecendo. E ele vai dizer que aqueles olhos não piscavam. É o olhar do Deus onisciente, contemplando todas as coisas. Agora veja, se a gente já fica com a alma incendiada em pensar no Cristo glorificado, para pensar no que João sentiu. Aí eu tento explicar essa loucura, porque a fé é loucura aos naturais. Olha só, o que João está vendo, ele está vendo em carne. O que João está vendo, ele está vendo em corpo físico. Ele diz, e fui arrebatado em? Então quem está vendo é o Espírito. Se é o Espírito que está vendo, o Espírito não dorme. Se é o Espírito que está vendo, o Espírito não deveria sentir as coisas que um corpo carnal sente, sim ou não? Mas o texto diz que olhando para ele, olha o que ele vai dizer, eu caí como morto. Só que tem uma coisa, ele não está em carne, o texto diz que ele está em... Ou seja, o que ele viu é tão maior do que a carga dele em suportar, que nem em espírito, ele conseguiu ficar à vontade com aquela visão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E quando ele viu aquilo, Jesus vai dizer para ele, não temas, sou eu. Óbvio que ele não fala, mas eu imagino que o pensamento lógico, natural, instintivo de quem está com seu raciocínio ligado seria, eu quem? Porque você só fala sou eu para alguém que já te conhece. Você liga para casa do teu pai e da tua mãe, você não diz, você diz, mãe, e ela não diz quem é. Não, ainda que se for uma tia, um primo ou um irmão, você pode até não se identificar. Mas a gente se indigna tanto de não ser identificado por quem nos é conhecido, que quando a pessoa por um momento não reconhece a voz e diz, quem está falando, a gente diz, uai, sou eu. A gente não costuma dizer, é fulano. A gente tipo, como você não conhece? Você não sabe que sou eu? Então, óbvio, quando ele diz, não temas, sou eu, ele está pensando, mas eu quem? Porque eu não te conheço. Só que quando ele diz, sou eu, ele está querendo dizer, você me conhece. Só que eu estou numa forma desconhecida sua, porém ainda assim eu sou conhecido seu. Ah, gente, esse Jesus é maravilhoso. Tem gente que só muda de carro e fica desconhecido nosso. Basta comprar uma roupa de marca, já muda. Jesus está dizendo, o aspecto mudou, mas eu ainda te conheço. O semblante é diferente, mas você ainda é meu conhecido. E aí se apresenta diante dele e diz para ele, sou eu.
E a mente dele provavelmente pensa, eu quem? Aí ele diz, eu. Olha, gente, é lindo. João não está verbalizando, mas é como se estivesse havendo um diálogo mental, através daquilo que ele pensa e do que Deus vê. Aí Jesus vai dizer, sou eu, aquele, recordando a memória de João. Aquele, estive morto, eu conheço um que esteve morto. Aí ele diz, mas vivo estou. Ele disse, conheço um que morreu e reviveu. Aí ele diz, e tenho a chave de Davi em minhas mãos. Oh, aleluia. Estive morto e vivo estou. Tenho a chave em minhas mãos e para sempre serei. Estou parafraseando Apocalipse capítulo de número 1. Ele está dizendo para João, eu sou Jesus. Aí ele está deixando claro como é. Eu sou aquele que era o que você conheceu antes de subir. Eu sou aquele que é o que você está vendo agora. E sou aquele que será para sempre, que sou este que está te revelando o futuro da igreja. Tiago vai revelar a mesma coisa e ele vai dizer, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando você conhece esse Deus, o Deus que era, o Deus que é e o que há de vir, o Deus que fazia, o Deus que faz e continuará fazendo, o Deus que curou, o Deus que cura e continua curando, o Deus que salvou, o Deus que salva e continua salvando, o Deus que libertou, o Deus que liberta e continua libertando, você já não consegue se relacionar para falar das coisas que ele fez como se ele tivesse só feito. Você começa a falar das coisas que ele fez como se ele ainda estivesse fazendo. Então veja bem, nessa noite o que João está trazendo para nós na narrativa do capítulo 9 é que ele está contando do que o Senhor fez, mas ele fala como se o Senhor ainda estivesse. E por quê? Porque ele continua fazendo. Deus te trouxe aqui para te animar a fé hoje. Você tem contado este evangelho como se ele só tivesse tido poder na época dos patriarcas da fé. Você tem sido um saudosista da igreja, como se aquilo que aconteceu antes fosse maior do que o que está para acontecer agora. Você tem se mantido numa posição aonde você tem servido a Jesus por honra e não por poder, por convivência, por saudosismo e não por vivacidade. Mas hoje ele nos traz a inspiração do milagre do cego em João capítulo 9 para te dizer, conte aí os meus feitos do passado, mas conte na conjugação do tempo presente, porque o que eu fiz lá eu continuo fazendo aqui. Aí olha o que ele vai dizer, enquanto Jesus ia passando, complete aí para mim por favor, enquanto Jesus ia, então pegue na mão dessa pessoa, segure a mão dela aí. Oh, aleluia, aleluia. Segure a mão dela e diga, ele está passando, ele está passando. Você crê? Você crê? Então reaja. Se você crê, reaja. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Ele te trouxe aqui para te dizer, vá lá porque eu continuo passando. Vá lá porque eu continuo batizando. Vá lá porque eu continuo operando. Vá lá porque eu continuo salvando. Ele está passando. Aleluia. Você sabe uma das maneiras de Jesus se manifestar em nosso meio? É anunciando ele. Veja, Jesus não chega em lugar nenhum se primeiro ele não for anunciado. Isso chega a fazer parte da doutrina escatológica que antecipa a vinda do Filho do Homem, que diz, enquanto este evangelho não for anunciado a toda criatura, ainda não é chegada a vinda do Filho do Homem. Antes de Jesus vir à terra em carne, em carne corruptível, texto vai dizer que, já consciente de que o Cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo, ainda assim o profeta Isaías falou sobre um homem que o anunciaria, e seria a voz que clamaria no deserto. Este homem vai nascer do ventre de Isabel, a mando do mensageiro Gabriel por ordem divina, para que ele fosse a voz a proclamar a chegada do Senhor. Ele vai para os desertos anunciando, arrependei-vos, porque é chegado o Filho de... arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele mencionava, voz do que clama ao deserto, disse Isaías, endireitai, preparai
preparai as veredas para a chegada do Senhor. De tanto anunciar, uma hora dessa está João anunciando, quem vem chegando? Ele mesmo. Aí ele vem chegando e o povo está dizendo: João, tu és o Cristo. João, tu és o Cristo. Porque João tem muito poder na pregação da palavra. João prega muito. João não tem igreja, João não tem microfone, João não tem retorno, João não tem campanha, João não tem patrocínio, João não tem nada, mas tem poder. João prega que só. O texto diz que ele enchia o deserto. Na igreja de João não tem campanha da prosperidade, não tem campanha da porta aberta. Na igreja de João não tem campanha nem de cura, rapaz. Na igreja de João não tem nada, nem apelo para salvação. Mas o texto, não minto, apelo para salvação é a única coisa que tem. Mas o texto diz que o deserto se enchia de uma multidão. Encher uma igreja dessa já não é fácil, mas é possível, porque as paredes limitam até onde nós podemos chegar. É por isso que eu sonho com uma igreja no Brasil que não seja motivada por gesso, uma igreja que seja motivada por essência, uma igreja que prega na boate, uma igreja que para no posto de gasolina, uma igreja que prega para o frentista, uma igreja que se reúne sem ter problema denominacional, uma igreja que não é limitada. A igreja de João é assim, não tem parede, é no deserto. Aí o texto diz que ele prega, e o que ele prega é para o arrependimento. Eu vou perguntar para você, a mensagem de João é para quê? A mensagem de João é para quê? Toda mensagem para arrependimento gera confronto. Confronto confronta o ego. O ego nos deixa numa posição confortável. Então todas as vezes que meu ego é confrontado, eu me sinto numa posição desconfortável. Eu digo que eu não gosto dela porque ela grita. Eu digo que eu não gosto dele porque ele fala baixo demais. Eu digo que eu não gosto dela porque ela se veste diferente. Eu digo que eu não gosto dele porque ele é tatuado. Aí a gente vai criando característica em cada um. Aí Jesus olha e diz: não, você não gosta dele é porque ele confronta o seu ego. Você não gosta dele é porque ele mexe com o seu interior. Assim era a mensagem de João Batista, uma mensagem que pregava arrependimento. Rapaz, pense numa mensagem robusta. Pense numa mensagem que não obedecia sermão. Eu acho demais. Hoje em dia, a maior galera se levantando como pregador. E me chateia ver tanta mensagem triunfalista. Não porque a Bíblia não tenha triunfalismo, tem. Mas é porque, na verdade, a maioria deles se preocupa em trazer uma mensagem extremamente triunfalista, como se na Bíblia só tivesse isso. Porque não vai se dar bem com a mensagem do confronto. Só que isso é a maior balela do mundo. Porque as pessoas podem não gostar do que você diz, mas elas querem ouvir assim mesmo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Os sacerdotes e muitos outros que se diziam filhos de Abraão e por isso achavam que não tinham que ter arrependimento, visitavam todas as reuniões de João Batista no deserto. Eles não gostavam do que ouviam, mas iam lá para ouvir. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Tenha um ministério da verdade. Viva uma vida na verdade. Viva uma vida de verdade. Jesus era tão verdadeiro e militava pela verdade, que tudo o que ele falava era verdade, porque nele não pode haver mentira. E mesmo só falando a verdade, ele abria a boca e repetia 2 vezes: em verdade vos digo. O que ele está dizendo: eu prego a verdade, só a verdade que prego. Ele está dizendo: em verdade e em verdade vos digo. E pregava assim. Oh, aleluia. Aí um dia desse está lá João Batista pregando no deserto. E pregando. Daqui a pouco vem Jesus chegando e ele diz: tu vens a mim? Era eu que deveria ir a ti. E Jesus diz assim: mas eu vim para que se cumpra toda a justiça aqui na terra. E qual é parte dessa justiça? Ora, se tu me anunciou, eu tenho que chegar. Se você pregou de mim, eu tenho que aparecer. É por isso que eu gosto de gente que prega de Jesus no gerúndio. É por isso que eu gosto de gente que traz a Bíblia para a versão atualizada do testemunho de vida. É por isso que eu gosto de gente que pega a aplicação da tábua dos 10 mandamentos e coloca hoje na sua vida no ano de 2017. É gente que vive sendo a versão atualizada do Cristo revelado. É gente que diz: eu não estou aqui apenas para falar, mas para viver. Qualquer lugar que você anuncia Cristo, dizer, quer ver? Se aqui é onde a gente está, ele estabeleceu um princípio e diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei. Irmã Camila, então você está dizendo que a minha oração só tem eficácia se eu orar em conjunto? Não, se você ora no quarto sozinho, lá ele também está presente, sim ou não? Mas só se manifesta a partir de 2 ou 3. Manifestação sobrenatural.
coisas que você só vive em comunhão, coisas que você não vai conhecer no quarto de porta fechada. Então veja bem, o que ele está dizendo é, aonde tem um grupo de pessoas em concordância falando em meu nome, eu não apenas estou presente, eu manifesto a evidência da minha presença. Cristo pode estar numa igreja sem se manifestar. Pode estar ali e não fazer questão de demonstrar que está presente. Pode dar uma de homem invisível e insensível. Mas não. Quando é que ele faz diferente? Quando a gente concorda e vai chamando o nome dele. Você quer ver? Tu pode entrar no culto mais frio da vida de alguém. Se tu começar a sentar do lado de um crente daquele doido que acredita no sobrenatural, aí vem ele cheio de fé para a igreja e começa a dizer pro vizinho, Jesus vai passar aqui daqui a pouco. Se liga aí, segura só. Jesus vai passar aqui daqui a pouco. Aí ele encontra outro que é mais doido do que ele, diz assim, ele vai curar um câncer já. Fica ligado aí. Segura aí que Jesus já passa aqui. Aí o outro diz assim, eu vim por causa disso, eu estou esperando ele. Jesus vai fazer libertação é hoje. E alguém diz assim, mas o culto de libertação é amanhã. Não, mas eu chamei ele hoje, estou crendo nele hoje, estou anunciando ele hoje. Daqui a pouco ele se manifesta. Verdade ou não? Verdade ou não? Jesus não chega em lugar nenhum se primeiro não for anunciado. Davi anunciou até a entrada do Cristo ressurreto, quando ele vai salmodiar, se não me engano, no Salmo 24, me corrija se eu estiver errado, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele... Não é isso não. Levantai, qual que é? É o 24 mesmo? Isso, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Agora eu tenho que falar, senão vai achar que eu sou pregadora torta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O porteiro nunca abriu a porta de fora para dentro, para que entre alguém de fora. Então ele pergunta, quem é este, o Rei da Glória? E a comitiva angelical, que comitiva é essa? É a comitiva que não deixa o Cristo ressurreto entrar sozinho em Atos dos Apóstolos, quando depois de 40 dias ressurreto na terra, o texto diz que os seus pés começam a subir a olho nu diante daqueles que os olhavam, e eles vão olhando para cima e os anjos vão adiante dele por entre as nuvens. E o que eles estão dizendo? O salmo messiânico de Davi 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Agora veja, até a entrada de Jesus no céu, que é dele, até a entrada de Jesus para ocupar o lado do trono, que é dele, foi anunciada pela comitiva angelical. O Senhor está dizendo, à medida com que você anuncia e como você anuncia, eu me apresento para antecipar o milagre que você precisa. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, ou em outras palavras, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Jesus some. Jesus some, e dois anjos que deveriam estar na comitiva, a Bíblia vai dizer dois seres, eles ficam aqui olhando para os discípulos que ficaram olhando para eles. E sumiu, e eles devem estar pensando, vai aparecer daqui a pouco, já, peraí. Porque essa é a perspectiva da igreja apostólica. Eles pensavam, ele vai voltar, e eles pensavam que era num tempo bem mais curto do que esse. Então eles oravam, reuniam todos os dias, só para aguardar a vinda, porque queria que os encontrassem orando com o evangelho que foi pregado, sendo prosperando. Mas aí os varões vão olhar para ele e vão dizer, varões galileus, que é que estáis olhando para as alturas? Porventura não sabeis que esse mesmo Cristo que viste subir de igual forma por entre as nuvens, há de voltar? Ele vai voltar ou não vai, igreja? Ele está para voltar ou não está, igreja? E até que ele venha, nós vamos conjugar tudo o que ele fez na conotação da crença, da fé, de que ele continua fazendo.